Então vamos lá, sobre os tecidos, tem muita coisa aqui que eu preciso falar, então a gente vai por partes. Primeiro, existem tecidos próprios, né, como eu já falei, que são tecidos já prontos, já feitos para encadernação. O que isso significa, né? Eles já têm um tratamento que te permite trabalhar melhor com eles. Eu já fiz um vídeo, inclusive, mais de um vídeo, na verdade, que eu falei sobre isso, no vídeo que eu fiz um caderno de capa dura com capa de tecido, eu já falei sobre isso, e eu fiz um vídeo específico sobre testes também, que eu vou falar sobre ele um pouco mais pra frente aqui no vídeo. E esses tecidos, normalmente, eles precisam de um tratamento, por quê? Porque você precisa que a cola não passe de um lado para o outro, né? Quando você pega do verso do tecido e você vai passar a sua cola para colar no caderno, você precisa que a cola não passe de um lado para o outro. E isso acontece muito em grande parte dos tecidos comuns, que não são próprios para encadernação. Acontece muito isso da cola passar de um lado para o outro, o que obviamente danifica seu trabalho, né? Por mais que a gente use cola PVA, que é uma cola que seca transparente, o acabamento não fica legal. Mesmo que seque transparente, em alguns tecidos vai manchar, vai ficar umas manchas mais escuras e tudo mais. Então, assim, não é o ideal para fazer esse tipo de trabalho. Então, sobre os tecidos prontos, você consegue achar muitos, como eu já falei, em lojas especializadas, né, de encadernação e tudo mais, você consegue achar. Mas aí tem uma questão, você fica limitado à oferta que tiver no mercado, né? As estampas que tiverem, dependendo da época do ano, por exemplo, se você quiser fazer uma coleção especial de Natal, igual eu fiz no final do ano, você fica limitado àqueles tecidos natalinos próprios para encadernação que existem no mercado. Então, assim, acaba que reduz um pouco as possibilidades que você tem para trabalhar. E pode ser que sejam mais caros, tá? Dependendo, assim, de onde você olhar, dependendo do tipo de tecido que você está procurando e tudo mais. E aí tem essa questão, porque você vai gastar mais dinheiro também, além de ser mais, de ter menos oferta, né? Você também pode gastar mais dinheiro. Então tem esses dois problemas com os tecidos que você já compra prontos para encadernação, esses tecidos de algodão. Aí tem a opção que você tem, que é fazer os seus próprios tecidos para encadernação. Eu já falei sobre isso também, eu vou falar aqui de novo, né, para poder ficar bem explicadinho, que é o seguinte: esses tecidos que não são próprios, que você vai precisar tratar eles para que a cola não passe de um lado para o outro, existem basicamente duas formas de você fazer esse tratamento. Duas formas que eu conheço e que eu já testei, tá? Novamente, pode ser que existam outras formas no mercado que eu não conheço, que se alguém souber, inclusive, manda pra gente nos comentários aí. Mas eu sei desses dois tipos de tratamento de tecido que você pode fazer. Um deles eu já ensinei aqui, que é engomar o tecido, que é basicamente você mergulhar o tecido na cola, deixar secar e depois usar. É basicamente isso, é o tecido com cola. Porque a cola, ela vai criar essa camada protetora do tecido, ele vai deixar o tecido mais grosso. Depois que você termina de engomar, o tecido fica parecendo um papel mesmo, porque ele fica bem grosso, bem durinho. E essa camada de cola, ela impede que a cola mesmo que você vai passar para colar no papelão, ela impede que a cola passe de um lado para o outro. Então é basicamente isso o processo de engomar. Eu já fiz um vídeo explicando como é que faz, o passo a passo e tudo mais, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também. Então existe essa possibilidade de engomar. Inclusive eu acho que no vídeo que eu ensino a engomar, eu falo sobre o segundo método que eu não tinha testado ainda, que é o método de usar entretela adesiva, eu vou mostrar aqui pra vocês hoje como é que funciona, que é um outro método, já é um pouquinho diferente, ele não leva cola, né, não tem nada a ver com a cola, e a entretela adesiva é um rolo, tipo esse aqui que você compra, que é como se fosse um contact, vamos pensar dessa forma. Ele não é um contact porque ele não é um adesivo tão poderoso quanto o contact, e ela fica mais discreta, né? Porque o contact você usa para plastificar, não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que dá para entender mais ou menos a ideia. É um rolo adesivo termocolante, que aí é o seguinte: você vai cortar um pedaço, né, desse rolo e colocar na parte de trás do seu tecido e passar o ferro para poder colar uma coisa na outra. Eu vou mostrar aqui direitinho passo a passo para vocês entenderem. Eu já cortei aqui o meu pedaço de entretela, tá? E o meu pedaço de tecido. Esse tecido aqui é um resto dos tecidos que eu usei para fazer os cadernos de Natal. Então eu vou pegar um pedacinho só para mostrar para vocês. E aqui, o ideal, quando você vai trabalhar com entretela, é que a entretela seja um pouco menor que o tecido, tá? Aqui vocês conseguem ver que tem uma pequena borda sobrando. Isso porque se você fizer a entretela maior, ela vai acabar derretendo e grudando na sua tábua, tá? Então você tem que cortar o seu tecido e a sua entretela já pensando nessa folguinha aqui que você tem que dar
para não colar na sua tábua de passar. E aí, então eu vou só mostrar para vocês aqui como é que eu faço. A entretela ela tem dois lados, tá? Que é um lado fosco, que é este de cá, que é o lado que você vai retirar, que tem uma película protetora, igual o contact, né? Que você tira a película, é a mesma coisa. E é uma parte mais brilhosa, que é o adesivo. Então a gente coloca o tecido do avesso, certo? E a parte brilhosa, que é o adesivo, no mesmo sentido aqui, junto, né? Porque a cola precisa passar pro avesso do tecido. E aí a parte da película de cima que você vai retirar, ela fica do lado de fora aqui, certo? Que aí você vai passar o ferro por cima, o adesivo aqui vai derreter e colar no verso do tecido. E aí, eu não recomendo que vocês façam isso aqui de cara direto com o ferro, pega e coloca em cima. O ideal é que você use um tecido de proteção, tá? Um tecido mais velho e tudo mais, que aí vocês colocam ele aqui por cima e você passa o ferro aqui, em cima desse tecido mais velho, porque aí você garante que você não vai estragar, né, a sua capa, o seu tecido de capa, e que a cola não vai derreter e grudar no ferro, tá? Isso é muito importante também, porque senão você vai acabar estragando o seu ferro e essa cola aqui ficar no ferro vai passar para outros tecidos quando você for efetivamente passar uma roupa, qualquer coisa assim. Então não é o ideal, tá? O ideal é que você tenha alguma peça desse tipo aqui que você possa colocar por cima. E aí tá, como é que você vai fazer? Você vai posicionar aqui, né? Você liga seu ferro primeiro de tudo. Eu uso esse ferro aqui no máximo, tá? Porque ele não é um ferro muito bento, ele não é maravilhoso, né? É um ferro mais antigo. Você vê aí qual temperatura você vai trabalhar no seu ferro. Aí talvez você tenha que fazer um teste, tá? Numa parte menor de outro tecido e tudo mais, para você não ficar gastando também entretela à toa. Então, assim, só fazer um teste pequeno para você ter uma ideia. Então, bota ele aqui no máximo, posiciono a parte que é entretela no tecido, boto o outro tecido por cima para proteger, tomando cuidado, né, para a entretela não sair muito do lugar, né, porque senão vai colar no lugar errado. E aí eu venho com o ferro por cima, certo? E aí o tempo aqui que ele vai gastar para passar, para colar a entretela efetivamente, vai variar de entretela para entretela, de tecido para tecido. Normalmente dá uns 15, 20 segundos. Você pode testar também para ver como que fica melhor, né? Qual tempo fica melhor o acabamento do seu tecido, da sua entretela, tá? Então vai variar de caso a caso. Então, depois que você passa aqui com o ferro quente, ele vai colar aqui a entretela. Vocês já conseguem ver que a entretela está um pouquinho transparente, né? Ela perde um pouquinho da cor e ela fica ligeiramente enrugada. Não sei se vocês vão conseguir ver isso aí na câmera, mas ela fica ligeiramente enrugada. Mas o tecido não fica não, tá? O tecido não influencia não, só aqui realmente que ela dá uma ligeira enrugada, que é onde a cola derrete, tá? Então eu tô deixando só secar um pouquinho para eu conseguir tirar a película aqui e mostrar para vocês, porque fica bem quente logo depois que você passa. Então tem essa questão aí de só esperar realmente dar uma esfriada para conseguir tirar essa película aqui de cima. E aqui vai funcionar igual um contact mesmo, você vai tirar essa parte de cima e pode até ser um pouquinho difícil, tá? Tirar as beiradinhas, porque muitas vezes ele cola um pouquinho também, então é um pouquinho difícil também você tirar essa beiradinha, dá um pouquinho de trabalho. Eu já vou mostrar para vocês, só desligar o ferro aqui, enquanto isso. E aqui, ó, acho que deu. E aí você tira a película, tá vendo? É realmente uma película de plástico mesmo, igual de contact, esses adesivos que você usa para encapar caderno e tudo mais, né? E aqui, eu vou fazer depois uma filmagem mais próxima para vocês, comparando aqui com a entretela sem a entretela, mas ele fica uma películazinha brilhante aqui. Nesse vídeo aqui talvez vocês não consigam ver, no próximo que eu vou mostrar vai dar para ver melhor. E essa película aqui é o que dá essa proteção extra no tecido e que te permite passar a cola aqui sem problemas, tá? Então eu vou mostrar para vocês direitinho em detalhes. Então, esse processo aqui que eu mostrei para vocês da entretela adesiva, ele é muito simples de fazer, né? Ele faz muito menos bagunça do que você engomar o tecido. Se você já tentou engomar, você sabe que faz muita bagunça. Então tem essa vantagem, faz muito menos bagunça. Só que aí tem um porém, que a entretela adesiva é um pouco mais cara do que você fazer o tratamento com a cola. Então tem isso aí que você tem que levar em consideração. Principalmente se você for comprar entretela adesiva em pouca quantidade, tá?
porque aí ela encarece bastante o seu caderno. Então você tem que pensar nisso aí. Se você quiser efetivamente trabalhar muito com capa de tecido, que não seja capa própria para encadernação, você vai fazer isso com frequência, aí o ideal é você comprar um rolo de entretela adesiva maior, porque aí o custo dilui, né? E aí não fica tão caro o valor por caderno que você estiver fazendo. Em termos de resultado final, varia um pouco também, tá? Você usar o tecido sozinho, cru, sem nada, nenhum tratamento, um tecido que não é próprio, tá? Para encadernação, você usar ele cru, sem nada, você usar o tecido engomado, né? Que é essa preparação com cola, ou você usar ele com o adesivo termocolante, tem resultados finais diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho como que fica a diferença aí de cada um deles. Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença dos tecidos antes de colar. Eu vou mostrar eles fora do papelão. Esse tecido menorzinho é o tecido sem nenhum tratamento, o tecido cru, ele é muito mais maleável, né? Vocês conseguem ver que ele é muito mais maleável. Esse outro tecido aqui é o tecido já engomado, ele já fica tipo um papel mesmo, igual eu falei, ele já fica mais durinho, ele é bem menos maleável. E esse outro tecido, que é o terceiro tecido, já é o com a entretela. Ele também é um pouco mais maleável, mas ele é um meio termo entre o tecido cru e o tecido engomado, tá? Ele não fica nem tão duro, nem tão mole. Ele é um meio termo, mas assim, ele ainda fica numa flexibilidade perfeita para trabalhar, tá? Na verdade, nenhum deles te atrapalha nessa questão de flexibilidade. É muito tranquilo de trabalhar com qualquer um deles. Aí vai variar mais, na verdade, é a questão da textura e do toque, que eu vou falar assim que eu mostrar pra vocês aqui como que fica quando você cola no papelão. Então aqui, ó, eu trouxe uma gravação pra vocês verem dos 3 tecidos colados no papelão e quase não dá pra ver diferença, né? Na verdade não dá pra ver, eu acho, no vídeo não vai dar pra ver diferença entre um e outro, porque esse tecido aqui, ele é um tecido estampado, então isso também influencia um pouco pra vocês conseguirem ver esses detalhes. No vídeo, que eu vou deixar aqui linkado para vocês no card e na descrição desse vídeo aqui, eu faço testes com tipos diferentes de tecido, com tratamento, sem tratamento, para vocês verem a diferença na prática como é que fica, e também em tecidos de cores diferentes, né, para vocês verem a questão da mancha, que eu comentei lá no princípio e tudo mais, que é uma coisa que vocês não conseguem ver nesse tecido aqui, que eu usei porque ele é estampado, então some, né, essas manchas, essas coisas, essas imperfeições, elas somem no meio da estampa, então não dá pra ver direito. Então assistam outro vídeo, eu recomendo que vocês assistam para vocês entenderem exatamente o que acontece quando você faz o uso de um tecido sem tratamento com cola e com tratamento. E aí então, esse tecido aqui que eu usei de exemplo tem essa questão, você não consegue ver aqui a diferença, né, entre um e outro, mas você tem uma diferença muito clara no toque, tá? Obviamente não é uma coisa que vocês vão conseguir ver aí, mas se vocês quiserem testar, né, fazer esse teste para vocês verem na prática como é que funciona, é bem legal também. O tecido comum, se é cru, sem nenhum tratamento, ele absorve um pouco da cola, então ele fica ligeiramente áspero, né, porque a cola passa de um lado para o outro, então fica ligeiramente áspero e fica um pouquinho úmido, mesmo depois de secar a cola, ela fica com essa textura um pouquinho úmida, que não é legal. E o tecido engomado, né, que é a preparação com a cola, ele já fica realmente bem ásperozinho, bem durinho, ele perde um pouco a textura, perde completamente a textura original do tecido, ele fica bem áspero, na verdade é essa. Eu particularmente não tô gostando mais de trabalhar com ele, eu já fiz vários cadernos nesse estilo, com o tecido engomado, mas eu não tô gostando tanto de trabalhar com ele por essa questão, que ele perde muito da textura do papel, então fica bem, do tecido, aliás, e fica bem áspero, então tem isso aí a se considerar. Já na entretela adesiva, que é esse aqui, por último que eu mostrei pra vocês, ele não perde em nada a textura do papel, então a textura do tecido, tá difícil, vamos lá. Então assim, ele não perde nada a textura do tecido. Então você fica com a mesma texturinha de algodão, ou se você estiver usando algum outro tipo de tecido, né, que tem uma textura efetivamente, isso é bem interessante porque a entretela não te deixa perder essa textura. Aí, para você escolher entre engomar o tecido ou usar a entretela, vai muito do gosto pessoal, né, igual eu falei, a cola, o método de engomar é mais barato, que é só a cola que você está usando, mas ele faz muito mais bagunça, e ele perde a textura do tecido, a verdade é essa. Agora, a entretela, apesar dela ser mais cara, ela é um processo bem rápido,
você não tem que mergulhar em cola, você não tem que ficar esperando secar. E tem essa questão de não perder a textura do tecido, que é muito importante. Principalmente dependendo do tecido que você for trabalhar, igual eu falei, se, por exemplo, você trabalhar com um tecido que não seja de algodão, né, que você não possa mergulhar na cola, já dificulta um pouco o processo. Eu tenho esse tecido aqui, que na verdade é um corino emborrachado, que eu comprei para fazer teste de caderno. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, que eu ensinei como fazer o caderno com esse tecido. Eu também vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. E para quem já viu o vídeo ou para quem não viu ainda, eu passo um pouco de aperto para conseguir colar esse tecido no papelão, porque ele não é um tecido próprio. O verso dele, ele é como se fosse um algodão assim, meio cru, meio áspero, e não é uma coisa que pega cola fácil. Assim, então ele ficou soltando, eu tive uma certa dificuldade para conseguir colar isso no papelão. Então, nesse caso específico, é um tecido que precisaria de um tratamento para encadernação, que aí seria a entretela adesiva. Você consegue, nesse tipo de tecido aqui, colocar a entretela no verso e trabalhar com ela perfeitamente. Você não conseguiria engomar, porque você não pode tacar esse tecido na cola, né? Então tem essa questão também, dependendo do tipo de tecido que você for trabalhar, você vai ter que trabalhar com a entretela necessariamente. E não só esse tipo de tecido, né, de corino e tudo mais, mas tecidos, por exemplo, eu tava discutindo com uma amiga minha esses dias, que ela tem uma loja de roupa, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo para vocês visitarem o Instagram, e lá embaixo na descrição o link da loja, que ela lançou recentemente, essa semana ou semana passada, uma bolsa de pelinho, sabe aqueles pelinhos? Eu nem sei como é que chama isso, mas é uma bolsa de pelo, super legal. E aí eu tava conversando com ela, nossa, ia ser muito legal fazer um caderno com essa capa, com esse tecido de pelo e tudo mais. Até a gente até brincou que ficaria parecendo aquele caderno, aquele livro do Harry Potter, né, que é um monstrinho, mas enfim, que é tipo um tecido, né, assim, com pelinho e tudo mais, que faria super legal de fazer. Mas é um tipo de tecido, então, que tem esse problema, né, que você também não consegue mergulhar na cola, e você não vai achar ele pronto para encadernação, porque ele não é um tecido pensado para isso. Então você vai ter que fazer o uso da entretela adesiva para fazer essa preparação do verso e conseguir aí usar para o seu caderno. E esperem que provavelmente eu vou fazer esse teste no futuro, não sei ainda, mas eu devo fazer. Então assim, fica a dica aí que para determinados tecidos você vai ter que necessariamente usar a entretela adesiva. Então, fazendo um apanhado geral aí do que eu falei sobre essa questão desse tecido de algodão, ou tecidos no geral, você tem dois métodos então de fazer o tratamento, ou com cola ou com a entretela adesiva. Alguns tecidos você pode usar um ou outro, de acordo com o que você preferir, e alguns tecidos você vai ter necessariamente que usar a entretela adesiva, ok? Então, fechamos aí o panorama geral dos tecidos de algodão. Passando agora para tecido já tipo couro, corino, etc., tem outras particularidades aqui também. Primeiro, né, você trabalhar com couro mesmo é extremamente caro. Então, assim, teriam que ser projetos muito específicos se você trabalhar numa área que precise ser com couro necessariamente, né? Determinados tipos de livro, de álbuns, etc., se você quiser trabalhar com couro. Mas o couro, além de ser muito caro, você tem problemas de guardar, né? Porque o couro, ele tem métodos específicos de você guardar, né? Você não pode guardar de qualquer forma, como você guarda outros tipos de cadernos, né? E tudo mais. Tem tratamento, né? Você tem que ficar fazendo tratamento do couro. É igual a qualquer outra coisa de couro, né? Ela exige um pouco mais de cuidado. Então tem essa questão aí. Mas a maior parte dos cadernos e livros, etc., que trabalham com couro, não trabalham realmente com couro, né? Seria corino ou algo do tipo, que são os sintéticos, né? Então você tem a opção de usar corino, você tem a opção de usar percalux, que é um revestimento muito comum na encadernação. Se você procurar no Google por percalux, você vai achar assim diversos tipos diferentes que você pode usar nos seus cadernos, diversos mesmo, assim, tem diferentes, muitas infinidades de opções no mercado. E o percalux também, se vocês forem procurar, vocês conseguem achar também como encarpel, tá? É outro nome do percalux, mas é a mesma coisa. E esses dois nomes, na verdade, são os nomes genéricos, os nomes mais comuns, porém você consegue achar tecidos desse tipo, de sintético, que são basicamente a mesma coisa, mas que tem diversos nomes diferentes, assim, cada fabricante coloca um nome diferente no tecido e faz uma variedade diferente. Então, assim, você consegue achar muita coisa para trabalhar pronta para encadernação no mercado, tá?
Então você pode procurar como Percalux, como Corino, como Encartel. Tem revestimento vinílico também, que é essa mesma coisa, esse tecido sintético também. Então, assim, eu vou deixar inclusive alguns links aqui na descrição de lojas que vendem, lojas próprias de encadernação e tudo mais, que vocês conseguem achar tipos diferentes para vocês já procurarem, ver se vocês querem fazer alguma coisa com isso, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Agora, todos esses tecidos, né, não só o couro, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de você trabalhar, porque eles são mais grossos, né? Então, assim, você vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer furos, né? Dependendo do tipo de revestimento que você escolha. Se for um revestimento um pouquinho mais fino, você não tem tanto esse problema, né? Vai passar com mais facilidade com o agulhão. Mas, se for alguma coisa mais grossa, aí talvez você precise de ferramentas específicas, né, para fazer esse tipo de furo. Por exemplo, a Japanese Screw Punch, que eu já mostrei no último vídeo, que é uma ferramenta feita para isso, eu não sei se ela foi feita para isso, mas assim, um dos principais usos dela é furar através de tecidos desse tipo, de couro e tudo mais. Então, pode ser que você tenha que ver isso aí, dependendo do tipo de tecido sintético que você escolhe. Se for um pouco mais grosso e tudo mais, talvez você precise. Agora, mesmo com essa oferta muito grande desse tipo de tecido no mercado, pode ser que você ainda não ache todos prontos para encadernação, que foi o caso desse meu corinho emborrachado, né? Ele não é próprio para encadernação. Eu comprei ele num site de artesanato, mas eu não tô lembrado exatamente em qual categoria que ele tava, sabe? Mas assim, não era próprio para encadernação, mas eu comprei exatamente para tentar fazer e tudo mais, deu certo no final, mas assim, eu passei um pouco de aperto nessa questão, porque eu não sabia que eu precisava dessa entretela na parte de trás, e eu testei fazer com esse sem, né, só com o próprio algodãozinho que vem no verso, e deu muito trabalho. Então assim, pode ser que você ache algum tecido interessante que você queira comprar e chegue na sua casa e ele não seja próprio, né, e aí você tem que fazer esse pequeno tratamento aí com a entretela. Então já fica a dica aí que é uma opção super viável para vocês fazerem, se for o caso de vocês comprarem um tecido que o verso não é próprio para encadernação. E aí tá, né, como é que você vai saber como que um tecido, como que esses materiais são próprios para encadernação, né, que eles vão aceitar a cola e tudo mais. Normalmente nos sites, quando você vai comprar, na descrição ele fala lá se ele aceita cola, se ele trabalha bem com a cola PVA e tudo mais. Não vai ser em todo site que você vai achar isso, mas nesses sites próprios de encadernação, normalmente vem isso escrito, então isso aí já é um indicativo para vocês saberem, né, se dá para usar simplesmente só o tecido ou se precisa da entretela ainda assim.